10 meses atrás, desencarnava um jovem brasileiro chamado Antônio Carlos. Antônio Carlos, certa vez, ele diz assim: já faz tempo eu vi você na rua, de cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o solo que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Esse Antônio Carlos se chamava Antônio Carlos Belchior, tá? Uma das canções dele, ele dizia assim: foi por medo de avião que eu peguei pela primeira vez na sua mão. Eu não conheço ninguém que não tenha medo de avião, tá? Mas é um medo sem muito significado. Querem ver por quê? Nós estamos navegando, e navegar no espaço, não é mesmo? Nessa nave ali, ó. Parece que está quietinho aqui, né? Qual é a velocidade da nossa nave? É de 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas. Nós estamos viajando nela, tá? 107.000 quilômetros por hora. Não tem ninguém pegado na mão de ninguém aqui de medo da nave, tá? Agora, a nossa profissão de fé é um instrumento de segurança a respeito disso. A nossa profissão de fé poderia ser mais ou menos assim, a nossa profissão de fé. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é minha vida. A mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. O equilíbrio é minha atitude, a verdade é minha senha e a perfeição é meu destino. Que coisa, não é mesmo? A perfeição é o destino de todos nós. Como é que é isso? A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra dos nossos irmãos do Paraná, sobre os espíritos que se manifestaram no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos. Tem 2 ou 3 espíritos que não foram identificados por aqueles estudiosos, pesquisadores do Paraná. Um desses espíritos assina apenas pelo nome de José. Eles nunca conseguiram saber quem era o José. 2 outros escreveram apenas assim: um espírito. Isso são determinadas posições que revelam o interior desses espíritos, de não querer pronunciar o seu próprio nome por uma questão de humildade pessoal. O que não significa que haja alguma diferença daqueles outros que se revelaram, que disseram o nome. Mas o Chico, estando em Belo Horizonte, lá na União Espírita Mineira, tá? Numa dessas reuniões familiares, diz lá, numa dessas reuniões familiares, veio um espírito e pronunciou essa mensagem que nós falamos que poderia ser uma profissão de fé. Ele diz lá, a voz do Espírito, assina apenas com o nome de Espírito. Essa voz do Espírito tem um livro do Chico psicografado a respeito dos próprios trechos dessa mensagem, tá? E um companheiro, durante muito tempo, ele era, não sei se ainda é, repórter da Rede Globo, nosso companheiro de Juiz de Fora, Guto Abranches. E o Guto escreveu um livro sobre a voz do Espírito, tá? Vozes do Espírito. E ele conta o nome de uma moça muito bonita, uma jovem muito bonita, morava num dos países do mundo, e ela, chamada Teresa, essa moça, tá? E houve uma epidemia no país dela, um país dos mais populosos do planeta, 700 milhões de habitantes, tá? O Brasil é 200.
Estados Unidos 400, né? Muito bem. Essa moça, houve uma epidemia e não conseguiam mais sepultar os mortos, tá? Os corpos estavam dissolvendo sobre a terra, tá? Nos hospitais não tinha mais como fazer atendimento. E o pessoal já não tinha mais condições de suportar o trabalho daquilo, mas ela não desistiu nunca, organizou uma equipe com a sua vontade, tá? Geralmente a gente falou de uma moça bonita, que geralmente uma pessoa bonita como ela não se daria a esse tipo de sacrifício, não. Novinha, tá? Muito jovem. E ela foi uma daquelas pessoas que realizaram o quase impossível lá. Constituiu formar nos campos abertos enfermarias cobertas assim de lona ou de outro material, tá? E providenciar pessoas que sabiam fazer um simples curativo para dar esperança àquelas pessoas. Quando a mensagem fala, a dor é meu abrigo, tá? A mensagem é mais ampla do que aquilo que eu falei. No capítulo chamado A Dor é Meu Abrigo, ela fez esse trabalho, tá? A cidade dessa mulher, onde as pessoas estavam sem sepultarem-se, ela se chama Calcutá. E o país era a Índia, tá? E ela veio depois a ser chamada pela população da terra de Madre Teresa, tá? Muito bem. O mundo é assim. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, são convocados para esse trabalho, tá? E nós estamos nessa nave aqui. Eu estava no fim de semana passado num congresso. Nesse congresso havia algumas pessoas que eu não tinha visto ainda. Havia um companheiro médico do Rio de Janeiro chamado Sérgio Tizen, falando lá, falou antes de mim, tá? Palestra de abertura foi eu fiz a palestra do tema central. Havia outros companheiros lá, também que eu não conhecia, Eulália de São Vicente, São Paulo e vários outros. Um deles me fez uma palestra surpreendente lá, de uma informação que eu não tinha. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, mas ele não tem função só no planeta Terra, nem só no sistema solar, nem só na Via Láctea. Que Jesus também tem incumbência como espírito puro em Andrômeda e outras constelações. Ele listou tudo isso lá, falou da sua pesquisa e eu caí da cadeira, tá? Sentada lá ouvindo. Achei interessantão isso aí. Por isso é que Jesus, depois de vir aqui trazer a sua verdade, que libertará, como o Cleito nos disse, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele regressou, tá? Para outras atividades no espaço sideral, Jesus. Quase 3 séculos depois, 2 séculos e meio, ele voltou à Terra para saber que resultado havia naquilo que ele deixara aqui. Principalmente de alguns espíritos do Senhor que ficaram incumbidos desse trabalho na face da terra. Entre eles, Francisco de Assis, tá? Bem saber o que estava acontecendo. É desse assunto que nós vamos falar, quando Jesus fala lá, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco. O assunto é esse, tá? Se me amais, tá? Guardai os meus mandamentos. O que seria essa questão de guardar os mandamentos? O lugar que a gente guarda as coisas é onde está a nossa verdade. A nossa verdade não está aqui. A verdade de cada um de nós está aqui. E quem trabalha isso aqui é o mundo espiritual, tá? É o mundo espiritual que trabalha o que nós deveríamos fazer aqui e o que estamos fazendo aqui. Vários dos trechos do meu trabalho, inclusive aquele prefácio do livro Fonte Viva, estava na minha programação aqui. Por isso que a gente sempre, quando a gente vai para um evento, a gente fala que quer ver os que vão falar antes e conversar com os que vão falar depois. A gente faz assim, eu faço isso há 55 anos, tá? Muito bem. Então, nós vamos trabalhar aqui com esses trechos todos, que a gente sempre faz variáveis, tá? Faz variáveis e possibilidades que a gente vai examinar para a questão não ficar impossível ou ficar coincidente com outra. Muito bem, essa questão do planeta Terra é para que a gente possa situar a nossa verdade de cada um,
Porque uma palestra ou uma conversa dessas não se realiza sozinho. São os corações que aqui estão que realizam isso, tá? São as aspirações que motivam cada um que aqui está. Nós, com certeza, nos encontramos durante a noite e programamos esta vinda a Iturama, tá? Isso está lá no livro Chico Xavier Pede Licença, tá? Aquela tríade dele lá. Muito bem. Então, nós viemos para cá para ver exatamente este assunto que nós temos que conversar agora, né? Esse assunto, ele está aqui. Esse aí é o planeta Terra, com uma projeção de luz, tá? Bota lá, pode tirar. Esse é o planeta Terra, então vamos ver lá. Há uma luz que se irradia para a Terra do astro que nos ilumina, o Sol. No livro Nosso Lar, nós vemos lá o Bosque das Águas, tá? Todas as qualidades terapêuticas daquelas águas provêm da energia solar. O nosso passe magnético, a gente coloca a mão sobre a cabeça de alguma pessoa, tá? Porque a quantidade de fluido vital que nela há pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida. Uma pessoa que tem uma quantidade maior de fluido vital pode transmitir a uma outra que não tem essa quantidade, tá? Não tem. E pode tornar ativa a vida prestes de extinguir-se. Isso está na questão 70 do Livro dos Espíritos. Aliás, a questão 68, logo atrás, pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Nós somos seres orgânicos, tá? O nosso corpo. Nosso corpo é ser orgânico. Eles falam assim, esgotamento dos órgãos. Que é o que se esgota? A quantidade de fluido vital. É ela que se esgota. Uma pessoa, o corpo dela morre, tá? O espírito não morre nunca. Muito bem, meus irmãos. Então, aí nós temos uma luz que produz outras coisas além da luz. Jesus diz, brilhe a vossa luz. Todos nós temos esse princípio dentro de nós, tá? A luz de cada criatura não é exterior. Daí porque podem estar duas pessoas no centro da praça da cidade aqui, a pleno meio-dia, e uma delas estar em plena luz e a outra em plena escuridão. A luz depende da intimidade de cada pessoa. O que está dentro de nós? Quem somos nós, aonde estamos e o que estamos fazendo? Quais são as ideias que nos motivam e quais são os sentimentos que nos envolvem? Então aí nós vamos ver a base de tudo isso, tá? Quando nós falamos lá, 2000 anos, tá? De Consolador, nós vamos ver uma palavrinha de Jesus, né? Naquele tema lá, quando ele diz, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Ora, você vai enviar outro porque teve um anterior, né? E esse anterior teve as suas deficiências, não por aquilo que era o Consolador, mas pela utilização que as pessoas fizeram dele, desse Consolador. Muito bem. Então nós vamos ver a mensagem aqui do Evangelho, não é mesmo? Vamos ver se isso aqui está sendo possível de ler. Vamos tentar melhorar isso. Muito bem. Aí está o texto do Evangelho para a gente conversar sobre ele dentro do tempo que nos é reservado, tá? Qualquer hora que terminar o meu horário, aonde estiver, sempre é possível de parar, tá? A gente tem essa programação. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, ou eternamente convosco. Aí ele vai dizer quem é que é esse Consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Interessante é que essa expressão aqui do Evangelho, tá? Segundo o Espiritismo, do Espírito de verdade, essa expressão ela é utilizada em 3 pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós vamos ver o Espírito de verdade falando conosco. O Espírito de verdade vai falar conosco
no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade. Depois ele aparece no capítulo 6, que trata do Cristo Consolador, tá lá. Tem de novo o Espírito de Verdade. E aparece lá na frente, tá? Lá na frente ele vai aparecer no capítulo 20, lá na frente, que fala dos trabalhadores da última hora. Lá no capítulo dos trabalhadores da última hora, nós temos interessante uma maneira de organização do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma maneira interessante de falar isso aí. Como é que Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele tomou dos evangelhos, das matérias que constituíam, eram 5 as matérias que constituíam os evangelhos, tá? Os 4 evangelhos, tá? Lucas, Marcos, Mateus e João. 5 as matérias: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja, céu e inferno, não é mesmo? E o ensino moral. De onde Allan Kardec extraiu a matéria que servia de base para o Evangelho segundo o Espiritismo? Do ensino moral. Porque sobre as outras questões, por exemplo, multiplicação de pães e peixes, isso vai haver discussão sem conclusão o resto da existência. Mas quando você fala de uma matéria que é ensino moral, não tem jeito de se equivocar. Por exemplo, há um texto de Jesus a respeito do ensino moral, que nos informa direitinho o que seria esse ensino moral. Ele diz assim, olhando numa outra pessoa, como eu estou olhando aqui, tá? Ele fala assim: a candeia do corpo são teus olhos, tá? Que coisa interessante, não é mesmo? A candeia do corpo são teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa interessante. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos são maus, todo o teu corpo andará em trevas. E aí ele conclui dizendo assim: se pois a treva que há em ti, aliás, se pois a luz que há em ti é treva, quão espessos serão as próprias trevas. Isso é ensino moral, tá? O Evangelho é todo extraído de ensino moral. Como é que Allan Kardec fez isso? Ele pegou um trecho do Evangelho de Jesus, tá? Dos 4 evangelistas lá, às vezes de mais de um deles. Depois ele faz um estudo dele mesmo, de Allan Kardec. E numa segunda parte vem lá a instrução dos Espíritos. Tem 2 capítulos do Evangelho que não são assim, tá? O capítulo 22, que trata de uma matéria: não separeis o que Deus uniu, né? Conversa sobre divórcio, sobre separação de pessoas. Nesse capítulo lá não tem instrução dos Espíritos, tá? Que seriam aquelas mensagens que ele colendava da psicografia lá na França, não é mesmo? E publicava. E tem um outro capítulo, que é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que nesse vem só o trecho do Evangelho, tá? Os últimos serão os primeiros. E não vem a palavra do próprio Kardec, já vem direto. Começa com 4 mensagens dos Espíritos lá, tá? Nós temos uma mensagem do Constantino e outra de Henry Heine a respeito do que seria esse: os últimos serão os primeiros. Depois nós temos uma mensagem de Erasto sobre os trabalhadores da última hora. E temos uma mensagem final do Espírito da Verdade, chamada de Obreiros do Senhor, para fazer uma revelação que os trabalhadores da última hora seriam os espiritistas, seríamos nós. Um texto extraordinário. Então nós estamos vendo aqui o Espírito de Verdade, tá? O Espírito de Verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. E absolutamente o não conhece. Muito bem. Então, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Que coisa interessante esse texto aí de Jesus, não é mesmo? Jesus, Evangelho de João, 14, 15 a 17 e 26, tá?
É Jesus nos falando a respeito da árvore do seu evangelho que deveria ser transmudada para o Brasil. Nesse capítulo 6 aí, nós temos 8 itens. E fizemos aí uma pesquisa para saber sobre a psicografia do Chico, tá? Quantos textos tem de comentários da psicografia do Chico sobre esse capítulo? Nós temos 7 mensagens no livro Espírito da Verdade. Nós temos 2 no livro da Esperança, tá? E mais 2 no Estude Viva, uma, e a outra no Opinião Espírita. Então nós temos aí, tá, 15 mensagens. Qual o capítulo que tem maior número de mensagens psicografadas pelo Chico em comentário? É o 13. O que é que fala o capítulo 3 do Evangelho, hein? Capítulo 3 do Evangelho é um capítulo extenso que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Fala sobre a caridade, tá? A caridade segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as atitudes infelizes de quem as faça, não é mesmo? E perdão das ofensas. Que coisa interessante. Depois nós temos um capítulo que está em segundo lugar, também um capítulo extenso, tá? Das mensagens psicografadas que eu estou fazendo aqui. Aqui tem maior número de mensagens que trata da caridade. O que é o indicativo desse? É aquela preocupação dos espíritos que esse seria o ponto delicado para que nós pudéssemos iniciar a nossa tarefa de realização que nos compete no processo reencarnatório. É a preocupação deles, a quantidade de detalhamentos que eles fazem nessa matéria. Então, em primeiro lugar, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá o capítulo 13. Em segundo lugar, o capítulo 5 está das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Como é que seria essa questão da consolação e do sofrimento, tá? Como é que seria isso? É onde aparece lá o Cruz e Souza, tá? O Cruz e Souza, o grande poeta negro, tá? Chamado de o Cisne Negro, tá? Ele diz assim: toda dor que na terra padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, entretanto serás pobre de luz, se não sofreres. E tem o Jesus Gonçalves que agradecia a Deus a dor que lhe aperfeiçoava, não é mesmo? O Jesus Gonçalves. Meus irmãos, então, nós estamos vendo que aqui há uma proposta do Cristo, tá? Sobre o Consolador prometido, porque esse novo Consolador, ele já havia dito isso lá atrás, que havia uma previsão da sua experiência de espírito puro, da sua vivência no aperfeiçoamento. E ele então vai nos dizer isso aqui, ó: porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vamos fazer uma apreciação a respeito disso. E ele vos enviará outro Consolador, está destacado em vermelho aí. Se era outro é porque já tinha havido um anterior, e houve realmente. Ele voltou aqui na Terra quase 3 séculos depois para verificar como estava, e verificou a terra cheia de matança, né? De guerra, essa guerra dos 100 anos. Vimos lá a questão dos cristãos no circo de Roma, a matança dos huguenotes na França, todas essas questões que estavam assolando a terra. Muito bem, a outra parte, a fim de que fique convosco eternamente. Isso aqui é uma certeza, ele fique convosco eternamente. E vos ensinará todas as coisas. Significa que o que ele ensinou não continha todas as coisas, tá? Jesus pregava por parábolas para uma humanidade que já podia recebê-lo, porque, segundo o livro A Caminho da Luz, o nascimento de Jesus na Terra representou a maioridade espiritual do planeta. Isso está informado lá. E Jesus estaria pregando por parábolas, porque ainda a nossa maturidade daquela época era muito pequena para compreender as coisas que não fosse por aquelas historinhas simples que Jesus contava, não é mesmo? E então, ele não disse todas as coisas e muitas outras deveriam ser reveladas.
Porque a verdade, ela é como o manto de Cristo, ela não tem costuras e nem remendos. Nós é que temos que ir aperfeiçoando a nossa capacidade de ver para enxergá-la tal qual ela é. Muito bem. E vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito, que significa que nós deveríamos recordar, porque iríamos esquecer, tá? Iríamos esquecer. Tem uma mensagem de Emmanuel pela psicografia do Chico, chama o Mestre e o Apóstolo, tá? Que Kardec fala assim: Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Que coisa interessante. Se está despertando é porque se estava dormindo, não é mesmo? Essa razão estava dormitando em algum lugar, precisava despertá-la para compreender que é que lhe convinha, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nosso estudo então seria um exercício de aprendizado para descobrirmos o que é que nos convém, mas não apenas descobrir e agir, descobrir e fazê-lo. Então nós estamos vendo esse quadro aqui, ó, é outro consolador, porque tinha um anterior, tá? E que foi entregue às criaturas, e que as criaturas da terra, que fomos nós, não lhe deram o devido zelo, a devida compreensão. Então, meus irmãos, a gente vai verificar que de tempos em tempos Jesus vem à face da terra, geralmente no período de Natal. E ali nós temos um grupo de espíritos aí chamados de os Espíritos do Senhor, não é mesmo? Que são as virtudes do céu, um grupo de espíritos que acompanhava ele. Aqui está o planeta Terra e eles chegando, não é mesmo? Nessas cercanias aqui da Terra, as cercanias da Terra. Muito bem. Então, nós vamos ver essa questão dos Espíritos do Senhor, tá? Que são as virtudes dos céus, no esclarecimento a respeito dessa questão dos 2000 anos, ou de 160 anos do Consolador prometido, tá? Consolador prometido, na verdade, são 160 anos. E o que ele caracteriza, o que identifica a vinda dele. Vamos ver, então, uma outra questão a respeito do próprio Cristo, tá? Na psicografia do Chico. Quem era Jesus, o que Jesus veio fazer aqui? Tem uma questão centralizada de uma maneira muito nítida, tá? Num arquivozinho que nós abrimos aqui para ver exatamente a respeito disso. Vamos ver, então, quem é esse Jesus que nós trabalhamos. Isso. Muito obrigado, Cleiton. Eu estava apanhando dessa, tá? Jesus. Tá? Quando Allan Kardec perguntou aos mensageiros, né, se Deus haveria colocado à nossa disposição um guia ou um modelo para servir de padrão para aquilo que nos convém, eles responderam lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que só com uma palavra, a palavra era essa aqui, tá? E lá no livro que comenta o Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, tá? Tem uma mensagem a respeito dessa questão lá, quem seria Jesus, uma mensagem preciosa. Mas a que nós vamos ver aqui, ela está no livro, os textos a respeito de Jesus estão no livro da Esperança, tá? Esse livro da Esperança foi publicado pela Comunhão Espírita Cristã em 1964, na oportunidade da comemoração, tá, dos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma comemoração extraordinária, tá? Nesse período de 64, eu estive ainda, naquela época, ainda era rapazinho ainda, tá? Lá no Beraba, para ver lá essa questão lá da chegada do Livro da Esperança, tá? Ainda na Comunhão Espírita Cristã. Muito bem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, muitos homens doutos falaram das palavras de Jesus através do tempo. E alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido,
para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Que coisa interessante a explicação de Emmanuel aqui. Muitos homens de sabedoria falaram em todo esse tempo de 2000 anos das palavras de Jesus através do tempo. E alguns deles, às vezes, com a melhor intenção, isso aqui é uma informação caridosa, tá? Alteraram-lhes de algum modo o sentido. Os textos de Jesus alteraram os textos de Jesus para acomodá-las aos climas, acomodar as palavras de Jesus aos climas sociais e políticos em que viviam e ainda vivem, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas, tá? Sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, Jesus, o mestre abnegado, perdão por esse descuido, viu? Mestre, tá certinho? Mestre abnegado, ele repete indefinidamente a mesma lição, milhares de vezes. Contam os espíritos, tá, que depois do Gólgota, a mãe de Jesus refugiou-se em Éfeso. Nós temos lá a carta de Paulo aos Efésios, não é mesmo? Lá em Éfeso. E quem acompanhou ela, porque era, segundo o parentesco naquela época, não obedecia a mesma sistemática de hoje, mas João Evangelista era parente de Maria, tá? E ele, preocupado com aquela dor profunda dela, foi viver com ela lá em Éfeso. E tinha uma comunidade lá que realizava as atividades de prece, de oração, de reflexão a respeito do Evangelho, tá? Elas reuniam o João Batista fazendo lá a participação principal, presidia a sessão, tá? Fazia a prece inicial, fazia a prece final, tá? E ele começou a dividir isso aí, um outro fazia, o outro fazia a prece, pedia a pessoa, como nós fazemos hoje ainda, o João Evangelista. Num determinado dia, eles começaram a voltar à origem lá e pedia ao João Evangelista que sempre fizesse a prece de encerramento, tá? Do evento. Fazia lá os estudos, chegava, ele já estava velhinho, João Evangelista, pedia a ele que fizesse então a prece de encerramento. Ele levantava e falava assim, ó: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, tá? Na outra reunião, dava uma palavra para ele, fazia a prece, ele levantava e falava: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso foi 6 meses, tá? 6 meses eles reuniram e falaram: ó, nosso mestre perdeu o juízo, coitado, precisamos conversar com ele. E aí ficaram muito preocupados em conversar com o João Evangelista, tá? Reuniram uma comissãozinha para ir lá falar com ele, tá? Chegou lá e falou: mestre, chamando o João Evangelista de mestre, né mesmo? Recordando a própria imagem do Cristo. Nós damos a palavra para o senhor fazer a prece de encerramento e faz 6 meses, o senhor só diz assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. O senhor não vai falar outra coisa? Aí ele perguntou assim: e já amais? Então, no campo dos espíritos, nós passamos para uma outra etapa somente quando nós cumprimos a etapa anterior. Naquela hora estava sendo necessário os filhinhos amarem-se uns aos outros, tá? E Jesus havia notado lá: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, tá? Por muitos se amarem. E então aqui nós vemos aqui, ó, Jesus repete aos nossos corações indefinidamente a mesma lição. Milhares de vezes, todos os dias, tá? Fala conosco no âmago do ser, porque ele tem o dom da ubiquidade, ele se expande, tá? Aonde existe a luz do sol, no nosso planeta, ali está a presença abnegada de Jesus, o mestre abnegado. Então, a primeira caracterização de Jesus é de médico abnegado, segundo a visão de Emmanuel pela psicografia do Chico. Orientador. Por que Jesus é o orientador? Ele dá-nos
serviço. Ele dá-nos serviço, tá? Essa questão de dormir de dia aí não é coisa muito... Tá? Dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Duas coisas: serviço é trabalhar sempre. Trabalho é um instrumento principal de educação, uma ocupação, não é mesmo? Ocupação útil. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que o trabalho é ocupação útil. Regar uma flor é uma ocupação útil, tá? Ler uma mensagem é uma ocupação útil. 1 minuto. No minuto apenas, tem uma mensagem do Chico falando, no minuto apenas. Quer dizer, então, ocupação útil. Então, Jesus dá-nos, como orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. A outra característica de Jesus, amigo. Que coisa, hein? Emmanuel falando cada uma das características de Jesus perante nós outros. Amigo nosso, Cristo, tá? Ele compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos do auxílio. Tá? Os mais perigosos bandidos do nosso tempo são irmãos nossos, filhos de Deus. Então, quando os Espíritos, comentando o capítulo do Livro dos Médiuns sobre desobsessão, ele fala que a maior receita, ou a maior recomendação para que nós possamos curar uma obsessão é fazer com que o obsessor adira à nossa causa, porque o obsessor também é filho de Deus. Ele não pode merecer o nosso desprezo numa atitude como aquela de certas pessoas que pensam em fazer determinados exercícios de sortilégio para afastar o espírito perseguidor, tá? O espírito perseguidor tem alguma coisa dentro de nós que o atrai, tá? E é por isso que Jesus compreende-nos as faltas e incorreções, porque nós também estamos destinados à perfeição. E todos os piores bandidos do nosso tempo, que são irmãos e que nós lembramos deles com muita caridade, sem privar-nos de auxílio, porque a gente ainda escorrega, tá? Claro que não. Jesus é amor. E como nosso amigo, ele faz assim. Ele não nos acoberta as faltas, tá? Mas estará sempre falando conosco no bem, apesar dos pesares. Ele é companheiro. Que coisa interessante a diferença entre amigo e companheiro, não é mesmo? Que coisa interessante. Caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Com todos, ele nos dá as mãos e caminha conosco, tá? A gente vê muitos capítulos estudando essa questão do mundo espiritual. Tem lá no Livro dos Médiuns, nós temos um capítulo lá, falando da bicorporiedade e da transfiguração. São situações possíveis, tá? Agora imaginemos o Cristo. O Cristo pode estar em muitos lugares. É com aquela palestra que eu ouvi lá. Depois eu vou até conversar com o Braz, mais o Kemper, com o Cleiton, tá? Com os nossos irmãos aqui, com a Sônia, tá? Com a Celeste. Se eles já ouviram essa questão aí do Cristo ligado a outras constelações. Nem isso é coisa... Mas eu ouvi pela primeira vez agora no fim de semana passado, num congresso em Goiás. Então, meus irmãos, Emmanuel conclui assim: peregrinos da evolução, que todos ainda somos os que lutamos por regenerar-nos. Estamos lutando para alcançar um outro patamar da regeneração, né? Os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados. Ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Que coisa interessante, não é mesmo? Nós vamos nos apresentar nas fontes vivas da Boa Nova, mas não apenas isso. De que maneira? De espírito renovado e de coração sincero. Dizer sim, sim, não, não. O Cleito fez uma referência aqui. Os nossos irmãos todos não estavam
aqui ontem à noite, nós fizemos uma rodinha aqui, fizemos um culto aqui ontem à noite, tá? Muitas pessoas falaram de todos os lugares que estão aqui, companheiro de Santa Helena, de Rio Verde, tá? De Uberaba, de Belo Horizonte, de Ituiutaba, de várias partes. Um momento interessante como esse, nós estamos vendo aqui de vibrações muito suaves, e pediam para a gente conversar. O Cleito fez uma leitura do livro Fonte Viva, e nós fomos comentar uma leitura a respeito da cruz, tá? Muito bem. E nos nossos comentários lá, nós contávamos exatamente que um companheiro nosso que desencarnou, nós convivemos muito com ele, fazia palestras, ouvi muitas palestras dele, chamado Durai de Chibli. Nosso irmão Durai de Chibli, tá? Pregava lá no centro dele à noite, falava toda noite, dava a palavra para todo mundo. Ele era presidente do centro medicinal, ele agradecia e ia embora. Falava uma palavrinha no começo e outra no final. Uma palavrinha que ele falava muitas vezes era assim: meus irmãos, sejamos bons, mas não sejamos bonzinhos, tá? E explicou a diferença, explicava lá, porque ser bom é a pessoa ser verdadeira, tá? Em todas as horas da vida dela. É dizer sim, sim, não, não. Não é dizer apenas sim, sim, ou apenas não, não. É dizer sim quando isso seja necessário e conveniente. E dizer não também quando seja necessário e conveniente. E muitas vezes, a pessoa, para ser bonzinho ou parecer bonzinho, ela diz sim quando deveria dizer não. E diz não quando deveria dizer sim. Essa passagem de Jesus que diz assim, tá? Que diz que seja vosso dizer sim, sim, não, não. Se Jesus parasse aí, não tinha problema nenhum, tá? A gente ficava folgadão. E às vezes seríamos bonzinhos, tá? Ser bonzinho não é ser bom. Ser bom é ser verdadeiro sempre. Dizer aquilo que convém, tá? Mas então, se Jesus tivesse detido aí, seja vosso dizer sim, sim, não, não. Estava fácil da gente tirar isso de letra, não é mesmo? Mas não é assim. Ele continua dizendo. Ele faz, tá? Um parágrafozinho ali, ele para, se detém ali, seja vosso dizer sim, sim, não, não. E ele continua dizendo, tudo que disto passa, procede do maligno. Que coisa, hein? Então, às vezes ser bonzinho, apenas para parecer o que não é, procede do maligno. Então, meus irmãos, aqui nós temos o livro da esperança. Vamos fazer outra etapa para a gente cumprir o horário aqui que tem o Kemper para nós ouvirmos, tá? Vamos mudar aqui e prosseguir falando agora do Consolador Prometido, que é aquela questão da mensagem, não é mesmo? 160 anos de Evangelho, aliás, à luz da doutrina espírita, tá? Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir aqui o nosso último arquivo, tá? Para fecharmos a nossa conversa aqui de hoje, tá? Muito bem. De novo lá, só que agora o texto é o outro. O outro seria 2000 anos de Consolador, mas mesmo, tá? Naquele texto lá nós vimos que esse Consolador foi conspurcado, tá? Agora nós temos 160 anos de Consolador Prometido. Há uma diferença entre Consolador e Consolador Prometido. Isso é questão do Tiburcio? Claro que não. Isso é de Allan Kardec, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens lá chamado Advento do Espírito de Verdade. Tá? Uma coisa que surgiu na Terra, Advento do Espírito de Verdade. Tá? Quando é que isso começou? Então nós temos 2000 anos de Consolador e 160 anos de Consolador Prometido, tá? Que vos dirá todas as coisas que eu vos disse e vos informará muitas outras, tá? Ficará convosco eternamente, é esse aqui. Vamos ver quais eram os cuidados, tá? Quais eram os cuidados. No Livro dos Espíritos nós vamos verificar também essa questão de a doutrina espírita ter 160 anos. Será se a doutrina espírita tem 160 anos mesmo? Vamos ver se tem, né? Lá no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que estuda, tá, as vidas sucessivas, não é mesmo? Da volta do espírito à vida corporal. Nós temos a questão 221 lá no Livro dos Espíritos, que pergunta assim, tá? Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo
que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Eles responderam assim: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amildadamente abafa esse sentimento. O que nos interessa na nossa conversa aqui sobre os 160 anos de espiritismo é o complemento A aqui. Vamos ver o complemento A? Kardec pergunta assim: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Coisa interessante, né? De onde se origina isso aí? Aí o espírito, que deu a resposta, diz assim: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo, porque em toda parte a encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição de seu estado de espírito encarnado, tem instintivamente consciência. O espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. De modo que essa questão da verdade do cristianismo e do espiritismo, ela é eterna com os homens. Jesus veio para consolidar a maioridade espiritual do planeta, para abrir espaço para a percepção daquilo e viver conosco aqui, dando exemplos, fazendo, Jesus. Muito bem, então, nós temos um livro do Gabriel Delaine, não é mesmo? Olha lá, o Gabriel Delaine, segundo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e onde ele ficaria encarregado do aspecto filosófico da doutrina espírita, e Gabriel Delaine do aspecto científico, não é mesmo? E ele escreveu esse livro aqui, O Fenômeno Espírita, e ele começa falando sobre esse livro, assim: o espiritismo é tão antigo quanto o mundo. As crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos e os mortos eram gerais entre os povos da antiguidade. Mas, ao contrário do que acontece hoje, as práticas pelas quais se conseguia entrar em relação com as almas desencarnadas eram apanágio dos representantes da religião dominante. E eles seguravam isso aí como mistérios fechados só nas mãos deles, para deixar o povo sob domínio, Ao povo não era dado examinar essas questões. Eles enxergaram nisso vários motivos de interesses pessoais, inclusive de renda econômica. Mantinham isso sob o controle deles. Nós falamos aqui religião dominante, sem falar nome da religião dominante. Não é que a gente fica em cima do muro, não. É que entendemos que não nos convém fazer isso aqui. Basta falar religião dominante, Está no Fenômeno Espírita, primeira parte, Então, Gabriel Delaine falando isso aqui. Muito bem, meus irmãos. Aí surge o mestre de Lyon, Hipólito Léon Denisard Rivail. Quando Ismael recebeu do Cristo, depois de transmudar a árvore do Evangelho aqui para a região do Cruzeiro do Sul, o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, lá nós verificamos lá exatamente que Allan Kardec estava em primeiro ponto neste projeto dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Ele teve um encontro pessoal com o próprio Cristo. Ele foi dito exatamente aquilo que lhe competia fazer aqui na Terra. E ele veio aqui, Allan Kardec, e a 18 de abril de 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos, essa obra notável, que viria a representar aqui, exatamente identificar a maioridade espiritual do planeta, ou a possibilidade de comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, mas de maneira tal a que ela fosse útil para as criaturas, não é mesmo? E lá na questão 222, que fala a respeito do resumo teórico, a respeito das vidas sucessivas, Uma questão interessantíssima, ela é muito longa, ela fecha esse capítulo lá, e ele diz assim, Allan Kardec, ensinando o dogma da reencarnação, da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Olha que coisa interessante.
Então, que diferença que há depois da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Ele vem esclarecer aqui, tá? Simplesmente, eles, os espíritas, apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a esta informação, tá, sobre a pluralidade das existências, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Porque fé verdadeira, apresentava Allan Kardec lá, tá? Só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então Allan Kardec veio também e trouxe lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Estudando o ensino moral no capítulo 6, que fala lá sobre o Cristo Consolador. E esse capítulo vem exatamente lá no item 3, Consolador Prometido, ele vem dizer para nós lá, Allan Kardec, tá? Se a mim amais guardai os meus mandamentos, tem esse trecho aí que nós já vimos, vamos passar ele, vamos ver o que fala lá. Allan Kardec, tá? O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo e preside o seu advento, e preside ao seu advento o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é que vem presidir o advento, tá? Dessa promessa do Cristo, tá? Que é o Espírito da Verdade, o advento do Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então Allan Kardec foi convocado especificamente pelo Cristo, tá? Mas há um outro Espírito do Senhor que viria também compor esse painel de observações dentro do Brasil, tá? Ismael conversou com ele, tem uma conversa interessante, tá? Então, aqui fala ainda do Espiritismo, né? Do Espírito de Verdade. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo-lhe causa justa e fim útil para todas as coisas. Então, na psicografia do Chico, nós temos os livros que comentam o Espírito de Verdade, 7 lições. Livro da Esperança, 2 lições. Tem uma lição lá que se chama Espíritas Instruí-vos, lá no, no Livro da Esperança. E a outra chama Cristãos sem Cristo, tá? Tem isso, tá? Cristãos sem Cristo, lá tem espíritas sem Allan Kardec, tá? Infelizmente tem, tá? Que se dizem espírita, mas não passam nem por aí. E temos o Opinião Espírita também, com 2 outras lições nesse capítulo 6 lá, tá? E aí, o outro espírito chamado por Ismael foi esse aqui, ó, convocado por Ismael, tá? Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, foi chamado por Ismael, tá? E conversou, e tem uma conversa do Ismael com Bezerra de Menezes, tá? A respeito da presença dele aqui na Terra. Para encerrar, eu queria só ver uma dessas 7 lições lá, tá? Uma dessas 7 lições lá, a respeito dos textos que fazem parte desse capítulo 6, na obra psicográfica de Chico Xavier. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, tá? E pedir para botar ou um pedestal aqui para o nosso microfone, ou o Cleito segurar ele para mim, se eu conseguir abrir aqui, para ver esta lição, tá? Isso, meus irmãos, é uma lição de Bezerra de Menezes, tá? A respeito desse capítulo 6, tá? E a lição de Bezerra de Menezes chama Problemas do Mundo, tá? Eu nunca vi falar que o mundo tem problemas, tá? Tá cheinho deles, não é mesmo? Problemas do mundo, tá? Vamos então abrir o nosso sistema aqui, tá? E chegar lá nessa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que é a nossa gratidão a esses olhares assim tão preciosos, tão bons. Sem eles eu não seria nada, que estão aqui os corações que estão participando desse evento, nos falando exatamente a respeito disso aqui que nós estamos vivenciando aqui, tá? Aqui, então vamos ver exatamente esta mensagem aqui de Bezerra de Menezes. Se nós não localizarmos ela, Problemas do Mundo, tá? Para nós vermos essa questão dos problemas
do mundo, nós vamos fazer só a parte final dela, tá? Porque lá começa dizendo que o mundo está repleto de ouro, tá? Mas o ouro do mundo não resolve o problema da miséria, tá? O mundo está repleto de espaços e vai falando a respeito. E aí ele conclui lá a sua fala, o Dr. Bezerra de Menezes, sobre os problemas do mundo, com isso que nós passamos ali, com o qual nós encerramos a nossa conversa, pedindo perdão ao Kemper aqui por ter adentrado no horário dele, tá? Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, tá? O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Isso é Bezerra de Menezes, essa orquestra do mundo espiritual que veio instalar-se na Terra. Dentro dela nós temos um missionário extraordinário, de muito perto de nós aqui, que veio lá das regiões da Palestina, tá? Ele está lá no romance Ave Cristo, de Emanuel, com o nome de Rufus, não é mesmo? Que veio reencarnar aqui em Sacramento, pertinho da gente, não é mesmo? Para falar de Jesus aqui com o seu próprio exemplo, com a sua própria vivência, Eurípides Barçanufo. E aqui nós estamos vendo um deles falando conosco, tá? Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, o Evangelho, né? Na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Se a caridade diz assim, fora da caridade não há salvação, né? Aqui, para nós, os espiritistas, nós temos um novo estigma aqui, um novo texto, não é mesmo? Dizendo assim, fora do Cristo não há solução. E nós falamos de Eurípides, porque uma daquelas 7 mensagens do livro que comenta o Evangelho segundo o Espírito da Verdade, tá? Uma das 7 mensagens, tem uma que se chama mediunidade. Eu estou pedindo você para relembrar conosco lá, anota aí, chega lá, vai ver lá uma mensagem comentando o capítulo 6, tá? Como é que ele termina esta mensagem lá? Eurípides Barçanufo, dizendo que Jesus foi na Terra o médium de Deus. Jesus foi na Terra o médium de Deus. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos e Kardec recebe os fundamentos da doutrina espírita através da mediunidade. Por isso essa mensagem de Eurípides. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.